Paz e graça, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Fica firme, porque a última palavra ainda é de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para poder compartilhar com você, algo que Deus colocou no meu coração nesse exato momento. Louvado seja Deus. Irmãos, a vigilância pode nos livrar de muitas coisas. Vou repetir. A vigilância pode nos livrar de muitas coisas. Nem tudo que acontece em nossas vidas é por conta de uma ação sobrenatural de Deus, nem muito menos uma ação do inimigo. Às vezes é por uma falta de vigilância. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, assim: Jesus dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso para os discípulos quando ele tinha ido falar com o Pai, ali no jardim do Getsêmani, porque estava se aproximando o momento de Jesus ir para o madeiro, lá no Gólgota, e ser morto na cruz. E tinha dito no contexto aí anterior para os discípulos ficarem ali orando. Só que quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E isso aconteceu consecutivamente 3 vezes, repetidamente 3 vezes. E aí Jesus falou: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então quando você vigia, vamos abrir o leque, em nome de Jesus. Quando você vigia, você está atento. Você não vai permitir o ladrão entrar. Então aquele que vigia é aquele que está alerta constantemente. E às vezes por falta de vigilância, de atenção, você fica vulnerável, o inimigo entra. Situações entram e você não vigia. Nem tudo, eu repito, é uma ação do inimigo ou uma ação direta de Deus. O que acontece em nossas vidas ou vai ser uma ação direta de Deus, pela permissão de Deus, ou uma ação direta, uma ação do inimigo, trabalhando para poder tentar nos atrapalhar em algum sentido, ou por conta de algumas atitudes suas. Você lembra de Jonas? Jonas, ele desobedeceu. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para ele ir para Nínive, mas ele foi para Tarse. Entrou dentro da embarcação da desobediência. Então aquela atitude era de quem? Era do inimigo, de Deus ou de Jonas? Era de Jonas. Só que a Bíblia diz que naquele mar, lá onde estava aquele barco, veio um grande vento. Uma tempestade horrível, terrível. De quem foi a ação? De Deus. De quem foi a atitude? De se arrepender lá no ventre do peixe. Nessa hora ele já tinha sido lançado de dentro do barco. Aí a calmaria veio. Deus acalmou a tempestade quando ele foi lançado no mar. Ele estava no ventre do grande peixe. E ele se arrependeu e pediu para Deus mais uma oportunidade, uma chance, para poder se redimir e obedecer o que Deus tinha determinado. A ação veio de quem? De Jonas. Então, quando nós analisamos as causas, nós fechamos um diagnóstico e procuramos tratar a situação. Nem tudo é o inimigo. Você não pode espiritualizar tudo. Você não pode transferir toda a responsabilidade para Deus. Tem coisas que é para você fazer, tem coisa que o inimigo não tem nada com isso. Às vezes é uma desobediência, como aconteceu com Jonas. Olha a situação que aconteceu. Quando nós lemos o livro de Jó, nós enxergamos o que ali? Uma comunicação entre Deus e o inimigo, o diabo. Então ele estava a percorrer a terra. E aí Deus deu testemunho de Jó, falou: observaste tu, meu servo Jó, fiel, íntegro, se esquiva do mal, uma vida de santidade, né? E aí o inimigo lançou uma seta, dizendo que ele tinha aquela vida casta porque ele
era abastado, rico, né? E aí Deus, olha só, permitiu o inimigo tocar em Jó, naquilo que era de Jó. Então o inimigo só age quando Deus permite. Então ali a gente enxergamos a fidelidade de Jó, a permissão de Deus e a ação do inimigo contra a vida de Jó. Tá vendo? Então você tem que diagnosticar a causa para você poder tratar. Então tudo que acontece em nossas vidas ou é por uma ação direta nossa ou por uma ação de Deus, ação direta ou permissiva de Deus, ou o inimigo trabalhando pela permissão de Deus também, porque ele não te toca. Ele não faz nada com você se Deus não permitir. Lembra lá do livro de Jó, do que aconteceu com Jó. Louvado seja Deus. Quando Elias, ele matou os profetas de Baal e de Azera, ele recebeu uma ameaça de morte. De quem? De Jezabel. Porque Elias matou aqueles que comiam na mesa de Jezabel. E a Bíblia vai dizer que Elias ele entrou no deserto de Judá ali, cerca de um dia. A atitude foi de quem? De fugir da ira de Jezabel. A atitude foi de Elias. Quem foi que falou com Elias debaixo do zimbro? Foi Deus. Então tudo você tem que entender a causa para você tratar a situação. Elias ali, ele teve uma intervenção direta de Deus, quando Deus falou assim, Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? E aí ele declarou o motivo que ele estava ali, estava cansado, fadigado, entristecido. Estava passando por uma crise existencial ali. E ele disse ao Senhor, eu tenho sido fiel, tenho sido zeloso, mas somente ficou eu. Os teus servos têm adorado deuses estranhos. E por esse motivo eu quero que o Senhor tire a minha vida. Ele pediu a morte, Elias. Então, você tem que identificar a causa. Preste atenção, nem tudo é o inimigo. Tem coisas que acontecem na vida da pessoa que você tem que identificar que isso é uma fragilidade sua, isso é um déficit de comportamento. Você tem que mudar as suas atitudes. Você não vigia e acontece algumas coisas que poderiam ser evitadas se você vigiasse. Então Jesus falou para os discípulos assim, ó, no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava prestes a ir para o madeiro ali, a ser morto. Mas o que os discípulos estavam fazendo? Roncando, babando. E Jesus não tinha como não dar uma advertência neles. E Jesus tinha dito para eles fazer isso, para eles dormir, ficar babando ali? Não. Falou para eles orar e vigiar. Fica aqui, orar e vigiar que eu vou falar com o Pai. Foi no momento que ele falou, Pai, se possível de mim, passa de mim esse cálice. Agora, ele não encontrou eles dormindo uma vez só, foi 3 vezes. Aí eu te pergunto, a base de raciocínio, se eles ali com Jesus, eles dormiram, imagina a gente hoje. Vigia, irmão. Não dê legalidade para as situações, não dê legalidade para o inimigo. Tem coisa que é você que tem que fazer. Não espiritualiza tudo não. Você não vigia, depois vem um problema, vem a situação, você fala, Deus, mas por que tu não vigiou antes, irmão? Fecha a brecha, irmão. Tu está entendendo o que Deus está falando contigo? É melhor fechar a porta ou tirar o inimigo de dentro depois? Então vigia na terra. Receba essa palavra, eu quero orar nesse momento por cada um de nós. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te louvo, te exalto por essa palavra maravilhosa. Que eu venha vigiar, que eu venha orar e que eu venha identificar as lacunas da minha vida, da minha alma, para que o inimigo não entre e o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Pai, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, assim eu te peço, em nome de Jesus. Vigia na terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.